A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos novamente chegando, agradecidos a Deus por mais essa oportunidade de podermos estar falando a respeito da palavra do nosso Deus. Agradecidos ontem por uma live muito abençoada, que tivemos, graças a Deus, e queremos também agradecer aí a todas as pessoas que colaboraram, que contribuíram de uma maneira ou de outra, fazendo com que a palavra do Senhor pudesse estar ecoando no Brasil e no mundo, e muitas pessoas e famílias também sendo ajudadas, Esse é o objetivo, o qual nós estamos aqui para que possamos estar divulgando a palavra do nosso Deus. Então nós queremos agradecer, pelo apoio aí de cada um dos irmãos que tivemos. Eu gostaria de estar aí meditando na palavra do nosso Deus, no texto que nos fala, um texto muito bonito, lá no livro de Filipenses, o livro de Filipenses, no capítulo do número 2, versículo 12 ao 18, amém? Filipenses, capítulo 2, 12 ao 18, que diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Meus amados, uma das coisas mais bonitas e maravilhosas da nossa natureza, na minha opinião, é a concepção. É o nascimento de um bebê, é a mãe dando a luz e podendo trazer uma nova vida ao mundo, logicamente com a permissão de Deus. E nós temos visto muitas experiências também no meio animal. Muitas vezes temos que aprender com os animais, essa é a verdade, porque os animais, eles protegem os seus filhotes, e muitas vezes é muito comum até animais de espécies diferentes terem filhotes e ali protegerem aqueles filhotes como filhos. Na realidade, muitas vezes vemos um cachorro, uma cachorra, cuidar de um filhote de gato, e assim por diante. Eu estava vendo uma reportagem de um filhote de onça
que foi a sua mãe, né? Sua mãezinha foi abatida por caçadores, e os caçadores pegaram o filhote e levaram para a fazenda, e ali aquele bezerro, aquele filhotinho foi crescendo, mamando em uma vaca. E depois que aquele filhote de onça desenvolveu, cresceu, continuou visitando, né, aquela vaca que tinha amamentado ele desde pequenininho, e todas as noites aquela onça ali, ela ia encontrar com aquela vaca, e ficavam os dois ali pertinho, né? Que coisa interessante da natureza. Nós temos que aprender muito com os animais. E quando nós vemos aqui, meus irmãos, a palavra de Deus também, ela está falando a respeito de novo nascimento nessa passagem aqui. O que é o novo nascimento? É uma nova vida. É algo que Deus soprou na sua narina e nas minhas narinas, espiritualmente falando, né? O Senhor soprou a sua palavra, através do seu Santo Espírito, nos nossos corações. E houve aí uma transformação de vidas. Você agora não pensa como antigamente. Eu agora não penso mais como antigamente, como pensávamos outrora, quando não tínhamos o sopro divino no nosso coração. Nós achávamos que poderíamos fazer tantas coisas, tantos pecados, e que aquilo ali não trazia nenhuma preocupação para nós. No entanto, meus amados, quando Deus, Ele transforma o nosso coração e transforma a nossa mente, nos diz a palavra do Senhor que nós passamos a enxergar com outros olhos as coisas de Deus. E o versículo fala aqui no verso 12: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Só pode desenvolver a salvação aquele que já foi regenerado. Só pode desenvolver a salvação aquele que foi salvo através do Espírito Santo. Aquele que não foi ainda salvo, não foi regenerado, não foi transformado, não teve a sua mente captada pelo Espírito Santo e voltada para o abandono do pecado, não pode desenvolver a salvação, porque não é algo humano. Nós nos salvarmos a nós mesmos, não é só da vontade humana, né? João 1,12 nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus. Né? E 2 Coríntios 5,17 nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas, né? 1 João 3,9 também nos diz lá que quem já foi regenerado, foi tocado pela semente do Evangelho no seu coração, não vive na prática de pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Mas a palavra nos manda que nós desenvolvermos a nossa salvação, não que seja apenas uma vontade humana, mas a partir da vontade divina, né? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Efésios 2:1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, através da
regeneração, que é essa vida que Deus dá, que Deus deu para mim e para você, através do seu Santo Espírito, nós podemos desenvolver a nossa salvação. E o desenvolvimento da salvação é nós usarmos os meios de graça para crescermos espiritualmente. A leitura da palavra, a oração, ir aos cultos, né? Sabemos que estamos aí diante de uma pandemia, que estamos aí impossibilitados de ir aos cultos, mas quando voltar, tudo normal, que possamos, né, estarmos retornando aos cultos, porque a igreja é um corpo e esse corpo necessita estar em união, né? Então nós precisamos estar na igreja, cultuando. Isso é desenvolver a salvação. É você passar a orar o que você não fazia antes. Talvez você orava pouco, orava talvez 1 minuto, 2 minutos, mas com o tempo você vai desenvolvendo isso na sua vida e você vai aumentando seus minutos, talvez até horas de oração, e buscando o Senhor a cada instante na sua vida, né? Buscando o Senhor em oração, na leitura da palavra do Senhor. E é isto que o apóstolo Paulo ele está falando aqui aos irmãos, né, de Filipos. Vocês precisam desenvolver a salvação de vocês. Porque logo em seguida ele vai dizer, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então aqui, se no 12 parece que nós somos salvos pela nossa vontade, mas no 13 vai dizer que isso é feito pelo Espírito Santo. É Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. Então veja bem, meus amados, que aquelas palavras do apóstolo Paulo é algo tremendo para nós, quando ele diz que aquele que começou boa obra em nós, ele há de completá-la no dia de Cristo. Aquele que foi salvo antes da fundação do mundo vai perseverar diante das dificuldades e dos problemas que nos sobrevêm. Perseguições sobre a igreja, as dificuldades sobre a igreja. Esses dias houve uma preocupação, né? Uma pessoa colocou no Facebook preocupado que se demorar muito a igreja voltar, muitas pessoas elas vão desanimar, não vão querer mais ir à igreja. Mas eu quero falar que o escolhido, né? Nós não precisamos ter medo por causa disso, porque o escolhido por Deus, o regenerado, ele vai à fonte de alimento. O escolhido pelo Senhor, o regenerado, o nascido de novo, como fala lá em João 3, ele sente a vontade de se saciar do alimento. Quem é convertido sente a vontade do alimento espiritual. E aí, ele vai procurar a fonte, ele vai procurar o alimento espiritual para a sua vida. Só quem não conhece a Cristo não tem comunhão, não tem vontade de ter a comunhão no corpo de Cristo, porque ele é um corpo estranho. E a Bíblia diz que na igreja nós temos o joio e o trigo, nós temos a igreja visível e a igreja invisível. Certamente, talvez algumas pessoas não queiram mais voltar, mas aí é o que fala lá em 1 João 2,19. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecidos. Então você vê que Jesus mesmo ali naquele ensino sobre a videira, lá em João 15, ele está dizendo, aquele que está ligado a mim, esse dá muito fruto. Mas quem não está ligado, ele não vai produzir fruto, ele vai morrer. E Jesus diz, sem mim nada podeis fazer.
Então, meus amados, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Só desenvolve quem é salvo. Só desenvolve quem já conhece a Jesus. Só desenvolve quem tem nova vida espiritual. E você então precisa ter um desenvolvimento espiritual na sua vida, crescer espiritualmente, para que não possamos viver como meninos, né? O que Paulo fala em uma das suas epístolas, para que não possamos mais sermos como meninos, jogados de um lado para o outro por vários ventos de doutrinas, mas para que haja o desenvolvimento, né? Para que haja o crescimento. Como o autor de Hebreus, lá em Hebreus capítulo 12, ele nos diz que olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então Jesus, né? Ele, através do seu Pai, o Senhor, ele nos dá a fé e ele consuma a nossa fé. O que ele inicia em nós, ele vai terminar. Ele é o autor da nossa fé. Nós não temos fé à parte de Deus, nós não temos fé à parte do Espírito Santo, não tem como isso, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a palavra do Senhor, ela nos diz que exatamente que a partir de Deus é que nós temos a fé. E essa fé precisa então ser desenvolvida. Tanto é que os discípulos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então você vai ver aí, meus amados irmãos, e você vai perceber que a fé que você tem, a fé que eu tenho é um dom de Deus. É Deus quem nos dá essa fé. É Deus quem nos dá a vontade, o sentimento do nosso coração. Por isso que nós podemos desenvolver essa salvação, porque um dia antes o Senhor tocou no nosso coração. O Senhor desenvolveu, o Senhor abriu o nosso coração. O Senhor trabalhou na minha vida e na sua vida, de forma que hoje nós possamos desenvolver, meus amados, esta salvação. Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, verso 2, 14. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Veja bem que a murmuração e a contenda é algo estritamente, relacionado ao ser humano. Está relacionado em nós, Nós somos propensos a reclamar de tudo e de todos. E nós reclamamos muitas vezes, se está chovendo muito, pedimos o sol, aí vem o sol. Se está muito sol, nós já queremos chuva. E aí é do ser humano o relacionamento, Mas a murmuração é pecado. Nós vamos ver lá no livro de Êxodo, que muitos daqueles que murmuraram ficaram ali mortos mesmo, foram encontradas só as suas carcaças no deserto, porque eles murmuraram, porque eles reclamaram da comida, eles reclamaram do tempero. Deus usou do seu braço forte para tirar aquele povo da escravidão do Egito, mas aquele povo continuava reclamando, continuava murmurando. Portanto, meu amado irmão, irmã, se você está passando hoje por uma dificuldade, por um problema, tente resolver ele à luz da palavra de Deus,
Tente resolver ele perguntando para você mesmo, nos meus passos, o que faria Jesus nessa situação? O que Jesus faria nessa situação que eu estou me encontrando hoje? Sempre coloque Deus, né, à frente. O que Jesus faria nessa situação que eu estou me encontrando hoje? Mas não murmure, não reclame, porque reclamar e murmurar é algo que não vem de Deus, é algo que demonstra a nossa pequena fé e a nossa insatisfação com as coisas de Deus. E nós não temos e não podemos basear nossa vida, meus amados, nos bens materiais. O próprio Jesus mesmo falou lá em Lucas 12, dizendo que a vida de um homem não consiste na abundância daquilo que ele tem. E Paulo mesmo dizia, né, que ele estava contente em toda e qualquer situação de fartura ou de fome, de dificuldade. O apóstolo Paulo aqui, ele nos dá um exemplo de contentamento. Hoje nós vemos uma sociedade, infelizmente, voltada para o capitalismo, mas é uma sociedade que mede você pelo que você tem. Se você tem alguma coisa, você vale alguma coisa. Se você não tem alguma coisa, você não vale. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã, dizendo no verso 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, sendo luz mesmo, né? No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo, né? E o apóstolo Paulo tinha essa noção do que era viver uma vida em Cristo Jesus, resplandecer a nossa luz. Você é a luz, não esqueça disso, amado irmão. Você é a luz que deve brilhar, porque se ela não brilhar, ela se torna como um sal insípido, sem sabor, a ponto de ser pisado pelos homens. Que você neste dia possa refletir sobre isso. Na grande obra que Deus fez na tua vida, desenvolve essa obra, fazendo o que é para você fazer. Faça aquilo que depende de você. Estudar a palavra, orar, buscar o Senhor, meditar. Quando ser autorizado, voltar os cultos, volte para a igreja, vamos ali em comunhão cultuar esse Deus maravilhoso. Isso é desenvolvimento de salvação. Isso é buscar o Senhor. Eu aprendi uma coisa muito importante. Nós lembramos de Jó só quando ele passou por todas aquelas dificuldades, mas alguém escreveu uma coisa muito importante. Mas e as bênçãos que Deus tinha dado antes para ele, não valeu? Jó era o homem mais rico, mais sábio, feliz, temente a Deus, um homem que tinha riqueza e toda a família unida a ele. É muito difícil uma família ter dinheiro no meio e estar todo mundo unido. E Jó era um homem abençoado. E Jó não abriu a sua boca para reclamar, porque ele sabia
que o mesmo Deus que deu para ele, tirou. Deus deu, Deus tirou. Então, irmãos, que possamos ter esse sentimento de gratidão a Deus. Eu e você precisamos ser gratos pelo que Deus já deu para você. Agradeça a Deus. Se Deus não abriu uma porta de um emprego, talvez se Deus não abriu a porta de um planejamento seu, se Deus não abriu a porta de um concurso que você tentou, saiba que Deus quer o melhor para você. Mas não reclame, não murmure, porque eu tenho certeza que se você olhar para trás, você só vai contar as bênçãos de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde neste domingo. Vamos orar? Ó Pai, obrigado pela Tua palavra, por tantas bênçãos que o Senhor nos deu e porque agora nós temos a Tua palavra para nos alimentarmos espiritualmente. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Senhor, muito obrigado pelo estudo da Tua palavra. E eu te agradeço, bondoso Deus, porque a Tua igreja está consciente, Senhor, da gravidade desta pandemia, mas a Tua igreja, Senhor, também te busca. A Tua igreja sabe das suas responsabilidades, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor venha estar abençoando cada um de nós, cada membro. Abençoa, Senhor, a nossa congregação Emmanuel Urbano, supra cada um dos irmãos. Abençoa a nossa igreja do Universitário, cada uma igreja, Senhor. Ó Pai, que possamos estarmos fazendo tudo para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós oramos. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Seu Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Que Deus te dê um bom domingo na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.